Olá, tudo bem? Venho mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a sua vida e hoje eu venho falar sobre Deus ser amor, mas também ser fogo consumidor. Deus, ele é amor, sim, ninguém nega isso, né? Na palavra dele, em vários versículos, diz que ele é amor. Mas Deus também é santo e ele não aceita o pecado. Então nós devemos aprender a separar. É amor, sim, mas também não aceita o pecado. Então em João, em 1 João, na epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui prova que sim, Deus é amor. Então se você não ama o teu próximo, você não está seguindo a Jesus. Ele não nega que Deus é amor, mas também não quer dizer que Deus aceita tudo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Tá na palavra, isso ninguém nega, né? Mas não para continuar sendo assim. Ele nos amou para nós sermos transformados. Então, Deus, ele nos ama, sim, Deus, ele é amor, mas ele nos ama para que sejamos transformados nele, né? Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pelos nossos pecados, sim, porque ele nos ama, mas porque ele quer que nós sejamos transformados, sejamos diferentes. Então, hoje em dia é pregado muito um evangelho de amor, um evangelho de que tudo pode, tudo Deus aceita, tudo está certo, mas não é isso que a palavra, que a Bíblia diz. E quem deixou a Bíblia, né? Então, aqui na Bíblia tá o que Deus, o que Jesus quer de nós. Sim, ele é amor, ninguém está negando que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E isso também está na palavra dele. Então, as pessoas precisam parar de pregar que Deus é amor, que Deus aceita tudo e todos, que eu posso ir para o mundo fazer o que eu quiser e domingo ir para a igreja e fazer uma oração e pronto, tá tudo bem. Na outra semana eu vou para o mundo de novo. Não, não é assim que funciona. Estão pregando o evangelho hoje em dia para amaciar o ego de muita gente. As pessoas têm medo de pregar o verdadeiro evangelho para eu tenho medo de ofender as pessoas, então eu vou falar o que elas querem ouvir para mim ter likes, para mim ter curtida. Daí eu não estou aqui para falar de um evangelho mentiroso, dizendo que tudo é certo, que tudo é lícito, que tudo tá liberado, que não é isso que prega na palavra de Deus. Eu não estou aqui por curtidas, eu não estou aqui por visualizações, eu estou aqui para falar do verdadeiro evangelho de Jesus. Eu não estou nem aí se tem pessoas que não vão gostar do que eu estou falando, vão achar que eu estou ofendendo. Eu estou aqui para fazer o que Jesus me pediu para fazer, que é falar da sua palavra e falar com verdade. Então, hoje em dia tem muitos pregadores, muitos, né, aí que querem só ganhar curtidas e likes, porque hoje a fé virou publicidade, a fé virou fama, né, e não se prega o verdadeiro evangelho, que é o de Jesus Cristo. Então, vamos continuar, né? Deus, ele ama o pecador,
mas ele não ama o pecado. Ele nos ama da forma que nós estamos, ele quer que nós chegamos a ele. Você não precisa se consertar para chegar até ele. Não, eu vou primeiro me consertar, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de me prostituir, vou parar de fazer tudo que eu faço de errado, aí sim eu vou me achegar a Deus, a Jesus. Não. Ele quer que você se chegue a ele, se aproxime dele da maneira que você está, porque a transformação quem vai fazer é ele. Só que ele ama você, ele não ama o pecado que você carrega. Então a gente precisa ter discernimento nisso, né? Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador, tá? Então no Salmo 5, versículos 4 e 5, eu vou ler aqui para vocês na Bíblia. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Então, Deus, ele não tem prazer no pecado. Deus, ele não tem prazer nenhum no pecado. Ele ama a pessoa, mas ele rejeita o pecado. Então, as pessoas estão confundindo muito isso hoje em dia, né? Estão achando que eu fazer ali, depois eu só vou e peço perdão para Deus e tá tudo bem. Não, não é assim, né? Ele não sente prazer nenhum no pecado, ele não aceita o pecado, né? Ele ama a pessoa. Eu vou ler mais uma passagem aqui para vocês em Provérbios 6, do 16 ao 19. Deixa só eu achar aqui rapidinho, tá? Eu deixei marcado. Só um minutinho. Em Provérbios. Aqui, Provérbios 6, do 16 ao 19. Diz assim, ó. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, então olha tudo que Deus não gosta. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então isso está em Provérbios, se você tiver um tempo, né, para ler. Então Deus, ele abomina essas coisas, né? Se Deus odeia o pecado, então o amor dele não é um amor permissivo, né? Não tem meio termo, não tem brechas, né? Isso aqui as pessoas têm costume de falar pecadinho e pecadão, né? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, seja ele grande ou seja ele pequeno, é pecado. Uma mentira pequenininha, né? Ou uma mentira grandona é mentira, né? Uma traição, mesmo que seja um olhar, alguma coisa assim, ou até o ato, é traição, é pecado. Então, não existe pecadinho e pecadão. Deus, ele odeia o pecado de todas as formas e ele não tem um amor permissivo. Então, ele não permite um pecadinho aqui, outro ali. Não, se você está vivendo com ele, a gente tem que viver corretamente. Então, quando se fala que Deus, ele é fogo consumidor, lá em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 29, fala: porque nosso Deus é fogo consumidor. Deus, ele é santo, né? Então, aonde ele entra, o pecado não permanece. Deus, ele é luz, o pecado é trevas. Então, aonde a luz entra, o pecado tem que sair. Então, se a pessoa está verdadeiramente vivendo na presença de Deus,
verdadeiramente vivendo a palavra, o que Deus nos deixou e nos ensinou, o pecado automaticamente tem que sair. Se você for fazer algo de errado, você vai se sentir mal. Isso vai te incomodar até você fazer o que é certo, desde que seja uma coisinha mínima. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te confrontar, ele vai começar a te incomodar até você fazer o que é certo. Então, quando Deus entra na nossa vida, ele é santo, ele é luz, então o pecado ele tem que sair. Então, se você está verdadeiramente em Deus, você vai abandonar o pecado. Você vai abrir mão, né, das coisas erradas para servir a Deus. E isso é automático, né? Lá em Isaías 6, do versículo 3 ao versículo 5, vou ler para você também. Só um minutinho aqui para me achar. Eu fiz algumas marcações, porque senão a pessoa fala assim, tá falando da boca para fora. Não, tô falando o que tá na palavra, né? Tá aqui na Bíblia. Né? Só a gente tirar um tempinho aí e ler a palavra que a gente vai ver. Também não é só ler, né? É interpretar, é entender, a gente precisa estudar a palavra. Estar a todo tempo, né, meditando e querendo aprender ali com a palavra de Deus. Deixa eu só ver aqui, Isaías 6, aqui. Isaías 6, o 3 e o 5. Aqui. Ó, aqui o profeta Isaías fala assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, olha só, Isaías ele era um profeta, né? Ele reconhece que ele é pecador diante de Deus. Mesmo sendo profeta, ele ainda reconhece que ele é um pecador diante de Deus. Então, que tamanha sabedoria Isaías tinha para reconhecer que era pecador. Mesmo ele sendo profeta, ele não quis ali se vangloriar com isso e dizer, não, eu sou perfeito. Não, ele assume que ele é pecador. E muitas vezes nós não temos essa coragem de admitir, não, eu sou pecador, eu estou errado, eu estou vivendo em pecado, eu pequei, eu adulterei, eu roubei, né, me prostituí. Seja o que for o pecado, muitas vezes a gente não tem coragem de admitir. E Isaías, sendo profeta, ele teve essa coragem, né, de admitir. Ele reconhece, né, que ele é pecador diante da santidade de Deus. Isso mostra que a presença de Deus, ela nos confronta. Quando Deus entra na nossa vida, que nem eu falei, automaticamente você assume que você é pecador. Você se diminui perante Deus, porque você sabe que diante de Deus você não é nada e não é ninguém. Você é um grãozinho de areia, que Deus decidiu ter misericórdia da sua vida, que a graça dele te alcançou, mas ele não é obrigado a nada, né? Mesmo assim ele nos amou. Mesmo pecadores, mesmo falhos, ele nos ama. Então, que tamanha grandeza, que tamanho amor Deus tem por nós, né? Então, Jesus, ele aceita, mas confronta a gente a mudar. Ele te aceita chegar pecador diante dele, mas ele começa a te incomodar, a te confrontar para você ter a mudança. Em João 8, o versículo 11, que fala sobre a mulher adúltera, ali Jesus diz, nem eu te condeno, mas vai-te e não
peques mais. Olha só. Jesus falou, eu não te condeno. Tava todo mundo lá em volta, né, querendo tacar pedra nela. E Jesus diz, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aos poucos foram todos se retirando. Porque a gente sendo humano, sendo falho, a gente comete pecado. Então quem somos nós para julgar alguém? Não importa o pecado que cometeu. Quem sou eu para julgar alguém? Eu também já fui pecador e continuo sendo, porque todos os dias a gente falha, a gente erra, a gente comete pecados, coisas que diante de Deus são pecado. Então todos os dias Deus renova suas misericórdias sobre nossa vida e nos dá uma nova oportunidade de sermos e fazermos diferente. Então ali Jesus diz, nem eu te condeno. Então se nem Deus, nem Jesus ali está condenando aquela mulher, quem somos nós para condenar alguém? Né? É isso que as pessoas precisam entender, porque é fácil você apontar o dedo e enxergar o erro do outro, mas e o seu erro? Você está enxergando? Então é isso que a gente precisa parar, meditar e pensar, porque é mais fácil apontar o erro do próximo. Então ali ele fala, vai-te, não peques mais. Então sim, ele não condenou, ele a libertou ali, né, perdoou o seu pecado de adultério, mas ele deixa muito claro, vai e não peques mais. Então o que ele está falando? Vai, mas não trai mais. Ó, você tá diante de mim, você bebia, você fumava? Vai, você tá liberto, você tá puro, eu te perdoo, mas não volta a beber, não volta a fumar, não volta a se prostituir, não volta a mentir, não volta a roubar, é isso que ele tá falando. Então, se você você cometeu aquele pecado, você se voltou diante de Deus e Deus te perdoou, por que você vai voltar lá e cometer o mesmo erro? Não faz sentido. Uma hora Deus não vai te perdoar mais, né? Uma hora a mão de Deus vai pesar sobre nós. E se nesse momento aí que você foi lá, pediu perdão a Deus, ele te perdoou, você se libertou daquele pecado que você cometeu, aí você decide voltar para o mundo e cometer o mesmo pecado. Aí nesse tempo você morre. Você vai para onde? Você vai ser salvo? Você voltou a cometer o mesmo pecado que Deus falou que não era para você cometer? Você acha que você vai ser salvo? Aí você vai estar nas mãos de Deus, sobre a misericórdia dele. Se ele tiver misericórdia da sua alma, aí vai depender dele. Quem somos nós para julgar? É Deus que vai julgar aí se você merece ou não. Então a gente tem que pensar muito bem antes de agir, né? Porque tudo tem consequência. Então, Jesus não condena, mas também não normaliza o pecado. Não é normal pecar. Hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, é normal pecar. É normal trair, é normal se divorciar, casamento não deu certo, é descartável. Não deu certo, vamos separar, casa com outro. Trair é normal. Um casamento a 3 é normal. Não tô julgando, gente. Cada um vive a vida da forma que quer, mas depois que a gente conhece Jesus, a gente entende o que é certo, né? O que é certo perante Deus e o que não é. O que Deus aceita e o que Deus aceita. Então, Deus não normaliza o pecado. Pecado é pecado e ele abomina o pecado. Tá na palavra dele. Então, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Essa palavra é muito forte, né? Deus está falando, se arrepende enquanto é tempo. Eu estou voltando, né? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se arrepende enquanto é tempo. Porque depois que aconteceu o arrebatamento, que a sua igreja for levada para junto de Jesus, aí não adianta você implorar e suplicar pela misericórdia de Deus. A gente tem que se preparar antes disso, né? Então, o evangelho começa com arrependimento, não só com conforto. Então, sim, eu já fiz outros vídeos aqui falando de Deus ser amor, mas Deus não é só amor, ele também é fogo consumidor. Então, sim, você começa o evangelho ali com o arrependimento dos teus erros, das suas falhas, se voltando a Jesus. Mas
Aí vem o confronto. Quando você realmente está na presença de Deus, Ele começa a te confrontar e começa a te mostrar, ó, isso não tá certo, ó, você deveria parar de fazer isso, ó, você deveria mudar isso. E aí esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Aí ele vai começar a vir trabalhar na sua vida, vai começar a vir te mostrar o que é errado, né, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, né, pessoas que você precisa liberar o perdão. Então tudo isso, aos poucos, Deus vem trabalhando. Então primeiro começa com o arrependimento, e depois vem o confronto do que você precisa melhorar diante da presença de Deus. Então, para fechar assim com uma frase assim, sem a santidade não há comunhão. Então, perante Deus a gente precisa ser santos. Só que como ser humano é meio impossível, então todos os dias a gente precisa pedir perdão a Deus, a gente precisa agradecer por Ele ter tido misericórdia de nós acordarmos mais um dia, de nós termos uma nova oportunidade de fazer e ser diferente. Então todos os dias nós precisamos se arrepender, porque todos os dias nós falhamos, nós erramos, né? E Deus tem tido misericórdia de nós até o dia que Ele decidir tirar o fôlego de vida que Ele nos deu. Aí, então, quando esse dia chegar, a gente precisa estar certo, né, perante Deus. E lá em Hebreus 12, 14, fala assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele deixa bem claro que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então eu encerro esse vídeo hoje deixando uma frase para você refletir. O amor de Deus nos recebe, mas a santidade nos mantém. Então eu encerro esse vídeo com essa frase. Por favor, medite nela, pegue as palavras aí que eu dei, Isaías, Romanos, Salmos, né? Primeira Epístola de João, Hebreus, vai lendo, vai estudando, vai se aprofundando. Se você tem a vontade, o desejo de ter uma vida com Deus, de se consertar diante de Deus, vai se aprofundando, vai lendo a Bíblia é a melhor forma de Deus falar conosco. Então fica essa mensagem para reflexão. O amor de Deus, ele nos recebe, mas a santidade que nos mantém. Deus abençoe, a paz do Senhor esteja convosco e tudo de bom, e que Deus possa ter falado com você através desse vídeo.